Bem, gente, vamos lá. Atos 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que Deus nos abençoe. Queridos, a igreja primitiva é a nossa referência. E quando eu falo igreja primitiva, eu falo da igreja lá que Jesus fundou com os apóstolos. Porque nós já temos algumas igrejas que vão experimentando distorções em pouco tempo. Você vê, por exemplo, a igreja de Corinto, que ela, anos depois, alguns acreditam 54, 55, alguns 95, se for dos 50 e pouco, é 20 anos depois da fundação da igreja lá de Jesus, ela já é uma igreja com gente, levando gente na justiça, com incesto, com panelinha, com gente tirando onda porque tem dom, uma arrogância com os dons. Dom era para significar temor, e ali virou ostentação, virou guerra de vaidades. Uma igreja problemática. Qual é a diferença? Que igreja nós somos? Uma igreja problemática como a de Corinto, ou nós somos a igreja primitiva, ou nós queremos ser a igreja primitiva? Essa igreja que passava o Pedro, a sombra dele curava. Uma igreja que não tinha ninguém passando dificuldade. Quem tinha, vendia, botava o dinheiro aos pés dos apóstolos e era distribuído o dinheiro conforme cada um precisava. Não tinha uma viúva desamparada, um órfão desamparado, não tinha ninguém sofrendo o abandono. A igreja cuidava de todo mundo. Negócio de doido, né? Uma igreja que sinais e maravilhas era o dia a dia. Uma igreja que se reunia no templo e nas casas, célula. E eles lanchavam juntos, célula. Era a refeição ágape. Era o dia a dia deles, estar juntos. Uma igreja que, quando a situação exigia um lockdown, fique em casa, a igreja se reuniu para orar por Pedro, que estava preso. E a oração da igreja chegou a Pedro, e o anjo apareceu e falou: bota a tua roupa, vamos sair daqui. Os grilhões foram desfeitos, as correntes caíram. Pedro pensa até que é um sonho. De repente, a porta da cadeia, pá, se abre que nem se fosse uma porta automática de shopping. E quando ele chega do lado de fora da prisão, que ele se dá conta que é real, ele vai direto para onde o povo da igreja estava reunido. E ele chega ali na casa de Maria, e o povo está reunido orando. E ele conta como o Senhor o libertou de forma milagrosa. Essa é a igreja que nos inspira. E esse texto aqui de Atos 4, ele tem algumas informações muito importantes que eu queria frisar com você para a nossa reflexão inicial antes dos grupos. Se a igreja primitiva é a nossa referência, em primeiro lugar, não é pecado sonhar com multidões. Não é pecado sonhar com multidões, porque diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Da multidão.
Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender que o projeto de salvação de Deus é de longo alcance. Às vezes a gente pede perdão de estar propondo para a igreja alguma coisa exponencial, assustadora, incrível, que envolve muita força. A gente tem medo das pessoas taxar a gente de megalomaníaco. A gente tem medo das pessoas da convenção, sei lá qual é a sua denominação, da convenção julgarem a gente e achar que a gente é esquisito, que a gente é marrento, que a gente é metido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Pelo amor de Deus. A Bíblia nunca teve problema com números. Tem até um livro, né, chama Números. Nunca teve problema. Ah, pastor, mas essa numerolatria é pecado. Tá, mas a numerofobia também é. Qual é o problema de sonhar de salvar essa cidade? Ah, não vou sonhar não, não vamos sonhar não? Então tá bom. Então a gente continua saindo daqui para ir pregar na igreja do amigo e no meio do caminho a gente fica morrendo de medo quando passa dois caras de moto. O trânsito começa a parar um pouquinho, a gente já fica desesperado achando que é um arrastão. A gente continua, que nem eu fui pregar em Belford Roxo, igreja de um amigo meu, devia ter umas 200 pessoas lá no culto. Preguei lá sábado à noite. Foi um colega meu do seminário. Nova Aurora o lugar. Pensa num lugar. Tinha tido um tiroteio. No dia anterior ele falou, 3 meninos de 15 anos com um fuzil foram presos. 15, 16 anos, com um fuzil. Então a gente fica aí, com medo dos números. O Jonas chegou numa cidade, chegou com má vontade, pregou o evangelho mais rasgado. Vocês não vão arrepender, vocês vão para o inferno. Aliás, é para lá que vocês têm que ir mesmo. E que o diabo que te carregue. Todo mundo falou assim, não, então não queremos não, vamos converter agora. Aí o Jonas olhou e falou assim, não converte não, vou converter. Converteu a cidade inteira. Foi ou não foi? Coisa doida. Quando Deus está fazendo a obra, porque não foi Jonas, né? Porque ele não estava nem a fim de fazer. Quando é Deus que está fazendo a obra, o projeto é de salvar todo mundo. Porque ali não era o homem fazendo. Epa, aqui tem uma chave. Muitas vezes nós é que estamos querendo fazer para a gente. Nós estamos querendo fazer para a nossa homenagem. Nós estamos querendo fazer para a nossa audiência. Nós estamos querendo fazer para os nossos likes. Acho que a grande dificuldade da gente é a gente pregar o evangelho por ordem do Senhor, por obediência ao Senhor, por temor ao Senhor, que foi o caso de Jonas, que ele mesmo não amava aquele povo de Nínive, não, e tinha motivo para tal, aquele povo é ruim. Aquele povo era um povo mau, era um povo sanguinário. E ele prega sem a vontade humana, só pela obediência e pelo temor a Deus. Pronto. A honra era toda de Deus, não era nenhuma dele. Aí salvou a cidade inteira. Talvez, quando a gente conseguir pregar esse evangelho, em que a gente se esvazie e tudo seja para a glória de Deus realmente, a gente talvez vai ganhar a cidade inteira. Querido, não é pecado sonhar com as multidões. Pastor tem 20 anos de ministério e não rompeu. Eu acredito num Deus que em 2 anos faz você realizar mais do que em 20. Eu acredito nisso. Desde que haja metanoia. Mudança de mente? Não. Metanoia não é só mudança de mente, essa tradução é limitada. Metanoia é uma mudança profunda da sua personalidade, da sua essência. É arrependimento completo, é quebrantamento total. Porque se você mudar a sua mente, deixa eu te explicar uma coisa aqui.
É pecado olhar para a mulher dos outros? Ah, é pecado. A sua mente sabe. Mas metanoia não é mudar só a sua mente. É o seu interior não aceitar mais aquilo. Porque senão a sua mente diz é pecado, mas o seu interior está tão alojado naquilo, está com tanta vontade por aquilo, que o cara continua fazendo o pecado que ele sempre fez. Por quê? Porque a mente é insuficiente para mudar o seu caráter e a sua atitude. A mente, ela não é tudo. Existe uma alma, existe uma essência da vontade, que pode ser subordinada à carne ou ao espírito. Se isso não mudar, metanoia, a tua mente fala, é errado, mas a tua carne fala, é errado, mas vamos lá, cara, tu não vai aguentar não. Segundo lugar, se a igreja primitiva é nossa referência, o que importa é a crença dessa multidão, da multidão dos que creram. A grande questão é se essa multidão que chega é só ajuntamento de gente que dá oferta, que dá dízimo, que faz a igreja ficar conhecida, ou se essa multidão é discipulada para crer nas verdades essenciais do Evangelho. Por que nós não somos uma igreja de programa, que tem culto, oferta todo dia? Nada contra quem faz isso, mas isso não resolve um problema fundamental. Qual é o problema? Está chegando gente, que qualidade de gente vai ficar? Está chegando gente, que nível espiritual vão atingir? Está chegando gente, que testemunhos de fora terão dos que chegaram? Ah, mas lotou, mas o mau testemunho dessa turma vai ser tão grande no bairro, que daqui a pouco esvaziou. Que daqui a pouco escandalizou, que daqui a pouco trouxe um monte de problema. Então, da multidão dos que creram em quê? A pergunta é, nós cremos na oração mesmo? Pastor, pastora, você crê na oração mesmo? Você crê mesmo? Você vive uma vida de oração mesmo? Nós cremos na leitura da Bíblia? Nós cremos mesmo? A gente, quando lê a Bíblia, a gente lê para ser limpo, lavado, remido, transformado, ou a gente lê para descobrir pérolas, para encantar no próximo sermão, que também é gostoso demais, descobrir pérolas para pregar, maravilhoso, mas é isso e ponto, ou essas pérolas estão trazendo riqueza para a minha própria vida? Nós cremos em milagres mesmo? Nós cremos que a missão de todo crente é levar o reino de Deus aos outros? Nós cremos que uma casa é uma igreja? Nós cremos que cada crente é um ministro? Nós cremos que o que era pecado na Bíblia ainda continua a ser pecado? Ou a gente era religioso naquela época e agora nós estamos espertos, agora nós somos crentes de primeira, agora nós estamos cheios do Espírito Santo, mas aquele jeito de a gente viver, que era pecado um monte de coisa, não, a gente era religioso, agora a gente descobriu isso. Estou cansado de gente sem vida, chamando gente crente de religioso. Os caras não descasa a casa, aí depois chama um pastor, servo de Deus, fiel à família dele e tal, de religioso. Os caras são parados em lei seca, pastor, não pode soprar o bafômetro. Estou falando caso real, não pode soprar o bafômetro, um pastor. Mas chama o Josué de religioso.
Só que o soldado ali conhece o pastor. Chega no quartel, comenta com todo mundo. Pô, tu acredita, cara, que o pastor tal, pô, cheio de vinho? Tu acredita, cara? Caso real. Mas a gente é religioso. Tudo bem. Quando Jesus voltar, ele vai dizer quem é religioso e quem é pecador e quem é imoral. Queridos, da multidão dos que creram, a gente vai ter que rever o que a gente mesmo crê. Porque a gente já ouviu tanta coisa, mas tanta coisa, falado por tanta gente, que eu acho que até nós, líderes, já estamos um pouco confusos. Tem tanta coisa sendo aceita pela igreja, e aqui não estou aqui o cara, o puritano, a igreja atitude acha que é melhor que os outros. Não, por favor, nós estamos no mesmo barco. O pecado que tem lá tem aqui, a luta que você tem lá tem aqui, mas a diferença é o quanto a gente está inconformado com o que a gente tem de problema, ou o quanto a gente se conformou. Fala, não, pô, é assim agora, esse tempo mudou. Eu acho que está faltando um pouco mais de postura cristã, e postura cristã militante. Militante. O que acontece? Você chega numa escola, tem dia dos pais aqui? Não, tem não. Das mães também não. O que tem aqui? Não, aqui tem o dia da família. Mas por quê? Não, porque tem família de pai com pai, tem família de mãe com mãe, tem família que é um pai com duas mães, eles moram juntos. Tem, né? Então, a gente faz a festa da família que é para aceitar todo mundo. Mas calma aí, quer dizer então que o meu filho, de 2 aninhos, não vai homenagear o papai e cantar Claudinho, sem bochecha sou eu, assim, sem você. Todo pai que já ouviu essa música, o filho cantando na escola. Quer dizer que eu não vou ouvir. Não vou ouvir porque tem agora um emaranhado de situações sem fundamentação sequer científica para se justificar isso, sequer antropológica para justificar isso, sequer sociológica para justificar isso, somente pecaminosa. Não tem justificativa, não há as pesquisas mostram que não há uma realização nesse caminho. E aí agora a gente não tem mais o apoio à família, o elogio ao pai, a homenagem à mãe, porque a gente vai viver um descaminho. E aí o que acontece? Nós ficamos calados, a gente não fala, a gente não denuncia, a gente não expõe a escola, a gente não fala mal da escola. Nós estamos perto de uma ditadura no Brasil, ué. Na época da campanha de 2018, Bolsonaro é fascista, é ditador, aquele jargãozinho, né? Aquelas repetiçõezinhas que o pessoal fica falando. Mas quem está prendendo deputado aí por expressar, não estou dizendo que ele falou bonito, não estou falando que a forma de falar foi adequada, não estou falando isso não. Mas ele tem imunidade parlamentar garantida pela Constituição, ponto. Ele fala o que ele quiser, Constituição. Tem que mudar a lei para prender. Mas os outros que falam a mesma coisa do Supremo, mas são alinhados ideologicamente, não são presos. Isso é ditadura. Isso aí é cassação de opinião. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Hoje está prendendo deputado, vai prender pastor daqui a pouco. Já teve pastor preso. Lá em Boa Vista, foi Boa Vista, né? Uma Assembleia de Deus que cabe 3.000 pessoas, tinha 120 pessoas numa vigília, chegaram lá e levaram o pastor para a delegacia. 120 pessoas no espaço para 3.000. Sua vez está chegando, sua batata está assando. Fica calado mesmo, para a gente ver onde que a gente vai parar. Mas nós estamos assim, nós estamos com medo. Não quero me expor e tal. Então, complicado. Porque nós não estamos sendo mais profeta.
Na multidão dos que creram. A gente crê que a gente é voz profética? A Globo vai falar mais alto que a gente? O diabo vai falar mais alto que a gente? Não, pastor, mas pode dar até prisão. Pois é, o Paulo foi preso, o João, o Pedro. Mas nós somos melhor que eles, né? Nós não podemos ser presos por causa da justiça, não. Aí a gente começa a entender por que acontecia certas coisas naquela igreja e não acontece com a gente. É porque eles que tinham um estilo de vida que a gente não quer ter. Eles tinham um nível de compromissos que a gente não quer ter. A gente só quer ter o poder que eles tinham, mas sem ter o compromisso, a aliança, a entrega, a renúncia que eles tinham. Fica difícil. Terceiro lugar, se a igreja primitiva é a nossa referência, não é pecado sonhar com as multidões, o que importa é a crença dessa multidão, o que importa é a mente dessa multidão. Da multidão dos que creram, diz o texto, uma era a mente. O que é isso, unidade de mente? É a gente conseguir fazer com que um corpo viva um projeto, uma visão, uma mentalidade. É a gente conseguir fazer com que as pessoas, elas suportem as críticas, as acusações, as ameaças, e prevaleçam sobre isso para a unidade do corpo. Da multidão dos que creram, eles criam nas mesmas coisas, era uma mente, eles tinham um foco, eles tinham um propósito. Agora, hoje, na igreja, esse é um grande desafio. Eu sempre digo que nós temos um tripé na visão celular. Se você não anotou isso, anota. Qual é o tripé? O tripé é unção, multiplicação e batismos. Unção, nós temos que fazer a igreja ter o Espírito Santo, ter o poder de Deus. A igreja ter aliança com Deus. É unção, não se faz isso com estratégia. Se G12, se MDA, se DNA, se rede ministerial, se uma estratégia fosse suficiente, quem adota a estratégia explodia de crescimento. Mas um monte de gente adota essas estratégias e não cresce. Primeira coisa é a unção. Depois, multiplicação. O que é a multiplicação? É a igreja entender que nós temos que multiplicar células, multiplicar unidades propagadoras do reino. Nós temos que encher a cidade com pontos de anunciação da fé, do amor, da esperança, dos princípios e valores que marcam a nossa vida. Se você não pensa em multiplicação, não, nossas células aqui é de convivência, a gente não pensa em multiplicação, não. O tripé da visão é unção, multiplicação. Terceiro, batismo. Batismo. A gente multiplica a célula, mas como? Com os membros de outras igrejas? Não. Unção, multiplicação e batismo. Nós temos que ter um projeto para ganhar vidas para Jesus, batizá-las. Nós temos que ter meta de batismo. Mas não gosto de meta não, é muito empresarial tal. Querido, olha só, se a meta for abusiva, ela é ridícula. Se a meta gera uma concorrência humana entre os pastores, os líderes da igreja, ela não é inteligente. Mas se a meta é apenas um aferidor de qualidade mínima, a meta é positiva. Como assim, pastor? Você tem quantas células na sua igreja? Eu tenho 100 células. Você acha que batizar uma pessoa por célula em um semestre é muito? Você acha? Você tem 100 células, cada célula, 8 pessoas, 10 pessoas, lutando para batizar um em 6 meses, é muito? Mas você está até com medo de falar. É muito? Não é. Então, se a meta for dois batismos por célula ao ano,
Por célula, não é por crente, não, é por célula. Me desculpa, isso não é nem meta, isso é aferidor mínimo de qualidade. Isso é aferidor mínimo de qualidade. Isso é apenas para sinalizar o quão ineficiente a gente foi. O que importa é a gente estar junto. Já avançamos bastante aqui na igreja no quesito batismo. As redes têm batido a meta de batismo. Às vezes uma ou outra não consegue, mas elas têm conseguido. O grande desafio da gente é a meta de multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação celular envolve treinamento, capacitação e motivação de liderança. Esse é o gargalo. Aí não é fácil não, mas tem como. Precisamos de alguns conceitos para a gente avançar. Não tem apenas uma pessoa sendo preparada para liderar a célula. Faça de tudo para que a célula tenha no mínimo 10 pessoas de frequência. Faça eventos sociais com a sua célula para atrair outras pessoas frequentemente. No mínimo um evento social a cada 2 meses, no mínimo. 4, invista no discipulado profundo, para que o líder tenha qualidade, esse líder de célula. 5, faça a cada 15 dias uma reunião com todos os seus liderados, ouvindo o coração deles, ministrando a vida deles. A gente chama aqui de GD, grupo de discipulado. Você tem um grupo de líderes embaixo de você, reúne essa galera de 15 dias, bate um papo, como é que vocês estão? Tudo bem? Toma um cafezinho com eles e turbina o coração deles. Mas em último lugar, se a igreja primitiva é a nossa referência, não é pecado sonhar com as multidões, o que importa é a crença dessa multidão, o que importa é a mente dessa multidão, o que importa é se nos amamos nessa multidão. O texto diz, da multidão dos que creram, era uma mente e o coração. Pastores, líderes, um grande desafio da gente é a gente promover na igreja uma visão de amor, uma visão de generosidade. Às vezes, a gente fala tanto de conquista, e é bom falar, as pessoas têm que conquistar mesmo, a gente também fala aqui, mas a gente tem que tomar cuidado, para às vezes o cara não ficar tão ambicioso que ele se torne ganancioso. Porque o ambicioso, ele tem uma ambição, mas não quer dizer que ele vai pisar em alguém, não quer dizer que ele vai destruir alguém, não quer dizer que ele vai prejudicar alguém, mas o ganancioso, não, o ganancioso vende a mãe. O ganancioso passa por cima dos princípios, o ganancioso deixa o evangelho, o ganancioso enfraquece a fé, o ganancioso dá mau testemunho, sim ou não? Então, o Domenico De Masi, aquele sociólogo italiano, perguntaram para ele, se você tivesse que escolher um lugar do mundo para morar, qual o lugar que você escolheria? Ele falou assim, o Brasil. Perguntaram, por quê? Ele falou, porque eu nunca vi um lugar com tanta diversidade convivendo tão bem. É branco, é negro, é mameluco, tal. Tudo bem que esses movimentos racistas tentam botar um contra o outro o tempo inteiro, mas se você for ver, nosso país é um exemplo, com todas as dificuldades, não estou falando que não tem ainda racismo, não estou falando isso não, mas se você olhar, nós somos um exemplo para o mundo. Quem é a Europa para querer orientar a gente sobre isso? Quem é? Nós temos essa miscelânea danada, essa mistura danada, né? E aí, eu vendo essa reportagem, eu fiquei pensando, de todas as igrejas do mundo, qual igreja você escolheria para ser? Cara, com certeza a Atitude. Sério. Mas eu espero que a sua resposta seja a sua igreja. A minha resposta é a igreja Atitude. Melhor lugar do mundo, melhor igreja do mundo, não tem dúvida. Eu só espero que a sua resposta seja o nome da sua igreja. Porque se você não crê nisso,
É porque você está retendo projeto para essa igreja, retendo amor para essa igreja, retendo sonho para essa igreja. É muito comum eu ir pregar numa igreja e o pastor comentar comigo assim: pastor Josué, eu sinto que o meu tempo aqui está acabando. Toda vez que o cara falou isso para mim, eu olho para a igreja dele, está na cara que a igreja está indo de mal a pior. Porque quando você começa a pensar assim, você começa a não ter mais projeto, sonho, desafio com aquela igreja. E o povo vai pagar o preço disso. Você é um obstáculo à manifestação do sobrenatural, da vida de conquista, do poder de Deus na vida dessa igreja. Então peça perdão. Se Deus tiver que tirar alguém de algum lugar e levar para outro, deixa Ele fazer. E a igreja precisa estar muito bem, para caso o Senhor faça isso, você sair, a igreja continua bem demais. Já até liguei, porque conforme a denominação, tem os superintendentes regionais. Já até liguei lá para o superintendente lá de São Paulo, falando para ele que eu estou disponível, estou orando, estou sentindo de Deus. Está sentindo de Deus. Está sentindo de Deus. Não está aguentando mais aquele povo ali. Não está aguentando mais o cerol fininho cortando todo dia. Sentindo de Deus. Que piada, rapaz. Pastor, tem que sentir de Deus, de trabalhar que nem um leão todo dia, e mover todo mundo para rugir junto. Pastor tem que acordar de manhã, buscar o Senhor na sua vida devocional, depois sair a campo e fazer o que ele pode, não querer fazer tudo sozinho não, mas fazer o que ele pode, principalmente para capacitar a gente para fazer junto com ele, para dividir o serviço. Pastor tem que chegar no domingo no púlpito, nem dormiu porque o filho não chegou de madrugada, e o pai ficou até 5 horas da manhã acordado. E ele vai para o púlpito, e ele prega, que parece que no dia anterior, ele ganhou foi um presente. Ele ganhou foi uma honraria. Mas o pastor está com problema no casamento. Ele está com problema no casamento, ele para o carro no estacionamento ali da igreja, ali, ele chora ali dentro, fala: Deus, como é que eu vou pregar ali? Mas lá dentro mesmo, ele se conserta com Deus e fala: Senhor, eu estou cheio de problemas no meu casamento, o Senhor tem misericórdia, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver. Mas quando ele entra por aquela porta ali, aqui tem um monte de família que precisa ser abençoada e não prejudicada pela aflição dele. Ele é pastor, ele tem um chamado, ele tem costa para receber isso e suportar, ele tem musculatura para aguentar essa pancada, ele é pastor, foi chamado por Deus. Não, os irmãos, não reparem não, hoje eu não estou muito bem. Meu Deus do céu, o pastor tem que estar bem todo dia, meu irmão. Ué, pastor, mas por dentro eu não estou. Por dentro você não está. Você vai abrir com um amigo, você vai abrir com uma pessoa, agora você vai, a igreja inteira, sofrer junto, começar as perguntinhas: será que teve traição? Será que alguém roubou? Aquele primo do pastor não me engana. Pronto, começa a especulação. Você está doido? Quer gerar confusão na igreja? Resolve os seus problemas da sua casa, em casa, pede ajuda de quem você acha que vale a pena, que tem confiança. Mas quando você está aqui diante da igreja, quem está aqui é a voz profética. Você é a voz profética. Deixa eu te falar uma coisa para terminar. Toda a área da igreja que tem uma liderança precária espiritualmente, é impressionante isso. Todo mundo embaixo dele se enfraquece, com exceções. A camada de proteção espiritual
que parece uma coisa absurda, tal, funciona, ajuda. Um líder de louvor está em pecado, começa um transar, começa o outro a beber, começa o outro a ir para a noitada. Meu irmão, daqui a pouco tu vai olhar, está cheio de problema na equipe de louvor. Ministério de família, o cara que é o líderzão lá de família da igreja, vida torta, não tem testemunho, não tem nada. Daqui a pouco está cheio de líder do Ministério de Família, baixando a guarda, é impressionante. Normalmente a igreja não vai ser mais espiritual do que você, pastor. E isso me deixa triste demais. Porque quem sou eu para ser referência para um monte de gente aqui que é melhor do que eu? Aqui na igreja tem um monte de gente melhor que eu, mas muito melhor que eu. Gente que ora mais, gente que busca mais, gente mais piedosa, eu tenho certeza disso. Mas normalmente, o nivelamento espiritual da igreja não vai ser muito superior ao nível que você vive. Se a gente negociar, o povo vai perecer, mas Deus vai te cobrar. Prepara. Prepara. Que o Espírito Santo de Deus hoje te anime, te fortaleça, e que a gente tenha na igreja busca de multidão, sim, mas uma multidão que crê, uma multidão que tem uma mente, uma multidão que tem um coração, uma multidão unida em torno da vontade do Senhor. Você é capaz de liderar isso. Que Deus te abençoe. Amém.